Olá, amores, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Hoje será o capítulo 8. Vamos meditarmos juntos, aprendermos juntos, refletirmos juntos. Que diz: resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Hoje iremos falar sobre algumas coisas sacrificadas a ídolos. Nós vemos muito isso em alguns períodos, né? Como setembro. Tem um dia do tal do Cosme e Damião. Então, algumas pessoas, acho que é 27 de setembro, né? Que é um dia dedicado aos santos Cosme e Damião. Então, às vezes as pessoas pegam essa data e consagram alimentos ou brindes ou guloseimas, bala, essas coisas assim, para poder passar para as crianças, né? Hoje eu lembrava da minha avó, que ela era, vamos dizer, ela trabalhou com isso, né? Com bala, essas coisas assim, de lanche, em frente à escola, carrinho, enfim. E minha mãe até comentou, e eu lembrando disso, né, que é a mãe da minha mãe, quando eu ainda era bebê de braço, olha só como a minha lembrança, eu às vezes fico assim, nossa, como é que eu lembro disso? Porque são memórias, são registros de memórias boas, acredita, né? Claro que as ruins também lembramos, mas nem todas. Tem algumas que o Senhor passa a borracha, né? Outras não. E às vezes a gente até questiona ou pergunta, Senhor, por que certas memórias ruins que nos faz mal, não, o Senhor ainda não tirou, né? Alguns sim. Então, eu tenho essa recordação da minha avó. Eu sabia que ela vendia bala. E eu era de braço. E meu pai e minha mãe ia, né, comigo, acho que talvez, não sei, alguns dos meus irmãos, ou meu irmão na época. Eu lembro que meu pai ia pedalando a bicicleta e minha mãe comigo no braço. Passava às vezes por caminhões, então o barulho, eu lembro como hoje, o barulho do caminhão me incomodava, dos caminhões, dos carros com certeza era uma BR, né, uma estrada, eu não sei, eu não lembro bem, mas eu lembro disso, e eu lembro que era de braço, eu era muito pequena, muito nova mesmo, eu acho que eu nem andava, e às vezes eu fico pensando, como é que eu posso recordar, né, disso. Mas eu lembro que a mesma chegava lá, ela, quando íamos embora, ela enchia um saco, né? Uma bolsa mesmo, de balas, de pirulito, de coisas assim, guloseimas, besteira, doce. Doce de tudo, né? E eu ficava tão feliz. Porque, nossa, eu sou criança, né? Então, a minha avó, ela foi tão católica, teve um período que, por isso a minha mãe, né, que é o nome Maria Aparecida, que é a Santa Maria Aparecida, uma das santas, né, um dos considerados santos do Brasil, ou padroeiras, do tipo, né, dependendo da cidade e região. E é tanto que a gente tem também, né, uma irmã chamada Mônica, e minha mãe que colocou o nome, porque foi... Ai, não sei se vai dar pra continuar. Chegou uns irmãozinhos que estão fazendo barulho. E aqui não tem...
Eu lembro que ela colocava guloseimas na sacola pra gente trazer uma bolsa recheada de coisas. E eu tenho essa lembrança e ficava tão feliz. E era bebê ainda. Eu acredito que meu irmão não era nascido, né? Porque ele é o menor, ele é o mais novo da casa. Eu sou a caçula das mulheres, então aqui são 4 mulheres e um homem. Eu amo minha família. Amar não quer dizer que a gente tem que concordar em tudo. Não gosto que ninguém fale de nenhum. Quem é família vai me entender. E quando fala em família, eu lembro da história de José. Eu me considero uma José da vida, modo de dizer, porque José tinha... Eu me considero uma José da vida porque José tinha a graça de Deus. E aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. Aonde ele colocava a mão, o Senhor prosperava. Aonde ele, aleluia, chegava, as coisas prosperavam. As coisas andavam. As coisas se desenrolavam. E às vezes nem era na sua vida, na vida dos outros, né? Esse é o verdadeiro chamado, esse é um mistério das pessoas que temem a Deus, das pessoas que estão na brecha. E ele tinha outros irmãos e tinha um menor, que era o Benjamim. E ele tinha um amor muito grande com o Benjamim. E assim eu tenho um amor muito grande com meu irmão. Então eu não gosto de... Eu acho que eu amo meu irmão mais do que meus pais. Pra vocês terem noção, do que todos os outros irmãos. Porque é como que a gente foi criado assim, muito junto, a idade muito... bem parecida. Então, eu acho que eu tenho essa estima, esse cuidado, esse zelo. E José tinha com o Benjamim. Porque os demais irmãos, os outros irmãos de José, eram invejosos, eram beberrões, eram prostitutos e mentirosos. Aí é onde eu quero entrar os espíritos de engano, o espírito da mentira, o espírito da inveja, o espírito da toxicidez que pode dominar a muitos, seja irmãos biológicos, seja parentela, seja irmãos em Cristo. Oremos e vigiemos ou não, né? Irmãos em Cristo ou não. Por isso que nós devemos estar guardados, alicerçados, protegidos pelo Senhor Jesus. E pedindo sempre a graça e a misericórdia para nos conduzir, para sermos como Ele deseja, para fazermos o que Ele almeja, para sermos guiados por Ele. Como diz o louvor, ganhei uma túnica, não pedi, não ganhei, não barganhei, a papai do céu, ganhei. Ganhei uma túnica muito linda, várias cores, talvez no autismo. Ganhei. Acho que eu entendo, né? Que é talvez seja o autismo. Mas sendo autismo ou não, eu ganhei uma túnica. E José também tinha uma túnica, José do Egito. E por ele se destacar, e por Deus ser na vida dele, por ele ajudar pessoas de uma certa forma, porque às vezes ele nem era talvez tão abençoado quanto as pessoas às vezes ao seu redor eram abençoadas. Não no sentido de que ele tinha posses de abençoar. Não no sentido que ele tinha posse de abençoar, mas porque ele era trabalhador, ele era esforçado, ele trabalhava para os seus patrões, né, praticamente. Ele, na verdade, servia o seu pai e os irmãos já o invejavam. Os irmãos já tinham algo contra José, infelizmente, né? E assim acontece muitas das vezes no meio do povo que se diz santo. E às vezes é parentela, às vezes é família, às vezes é irmãos em Cristo, líderes. Tem, mas não quer que você tenha. Vê você fazendo, imita, mas não lhe ajuda ou não dá o braço a torcer, que tipo aprendeu com você, que você foi a influência, que você, né? Que foi influenciado por você ou algo do tipo, ou enfim.
A glória é para Deus, mas tem muitas pessoas ingratas, muita gente sem noção, muita gente sem visão, muita gente sem discernimento, muita gente que não ouve Deus, mas quer dar direção para os outros. Bom é termos direção para a nossa vida. Então José tinha direção para a vida dele. Não foi o pai que conduziu a vida de José, não foi a mãe que conduziu a vida de José, mas foi o próprio Deus. Aí Deus falou com José. Eu vou trazer outro dia essa história, né? Porque eu ia falar outra coisa, mas o Senhor, mais entrei aqui. Então José, ele era um jovem temente a Deus, um jovem que lutava para ser fiel, um jovem que andava ouvindo a voz do Senhor, as direções do Senhor. Ah, se todos os jovens fossem assim, homens e mulheres, independente da idade. É uma história do Velho Testamento, eu não sou muito de contar a história do Velho Testamento, mas há muitas histórias bonitas e belas, de pessoas que foram fiéis, porque os bons exemplos a gente tem que tomar, e os maus exemplos, descartar. Aí o problema de José ser perseguido é porque José denunciava os seus irmãos. O problema de José ser perseguido é porque José dizia o que eles faziam. Aí o problema de José é porque via obreiros maus. Aí o problema de José é porque via pastores maus. Aí o problema de José é porque falava a verdade. Quem fala a verdade é perseguido. Quem fala a verdade quer nos colocar uma túnica. Na verdade, quem fala a verdade quer roubar a nossa túnica. Na verdade, quem fala a verdade quer roubar o nosso trono. Na verdade, quem fala a verdade quer nos entulhar. Quem fala a verdade quer nos abafar. Quem fala a verdade querem nos colocar no calabouço, na prisão. Mas Jesus é bom, Deus é bom, né? E José ouvia a voz do Senhor, como alguns do Novo Testamento ouviram a voz do Senhor. Como alguns servos, poucos servos de Deus ouvem ainda a voz do Senhor. Outros não ouvem a voz do Senhor. Outros ouvem uma voz de engano. Outros ouvem a voz da mentira. Eu era bem, acho que, deixa eu ver, mais ou menos, mais de 10 anos atrás, um dia eu escutei um profeta falando assim, um missionário profeta. Talvez ele falou assim, eu não conhecia, ali foi a primeira vez que eu ouvi. Ele era daqui do estado e acho que mora fora ou já faleceu, eu nem sei dizer. Eu não lembro se ele era do estado ou morava fora ou veio visitar. Enfim, de vez em quando parece que ele vinha. Aí uma vez ele falou assim, eis que tu és profeta desde o ventre de tua mãe. Eis que tu és profeta desde o ventre de tua mãe. És profeta aqui na terra. Daí eu já sabia que eu era profeta. Porque profeta é quem ouve a voz de Deus. Profeta é quem tem direção de Deus. Profeta é quem é sensível ao Espírito Santo. E desde nova eu sempre fui assim, desde meus 14 anos praticamente. Eu às vezes questionava Deus, perguntava algumas coisas e o Senhor respondia por sonho. Até eu buscar mais, buscá-lo, ter mais intimidade, ter mais tempo com Deus. Até eu jejuar, descer mais na oração, no jejum, ler mais a Bíblia. Enquanto muitos estão se conversando, eu estou aqui no meu quarto. Enquanto muitos estão em outras coisas, eu estou focada nas coisas de Deus. Então, esse é o sinal de que alguém é profeta. A maioria dos profetas tinha tempo com Deus. E todos os profetas, ministros, eu já falei apóstolos, evangelistas, missionários, pastores, enfim, tudo é título, mas dá no mesmo. Todos é para ser profeta. Todos é para ter direcionamento, orientação do Espírito Santo para guiar um povo. Às vezes é só num assunto específico, às vezes é. Mas às vezes é em vários assuntos. Como, por exemplo, a querida Dani, né, a missionária Dani, ela tem um canal, querida Dani. Se não me engano, ela é profeta de nações.
Deus dá sonhos a ela relacionada à nação. Deus dá sonhos, né? Ou até visões relacionadas a nações. Então é diferente. Existe profeta de sonhos, existe profeta de sonhos que pode ser guiado para nações, ou ser profeta para a sua vida, ou para ter discernimento se é Deus que está falando ou não é. Então a gente tem que ficar muito ligado, muito atento, porque a voz do Senhor e há vozes que não é do Senhor. Para isso temos que estar conectados com o Senhor Jesus. Então José do Egito teve um sonho onde via um sol, uma lua e as estrelas. E diante daquela estrela tinha uma estrela, que uma dessas estrelas, na verdade ele teve dois sonhos. Um dos foi que um sol e uma lua e várias estrelas se curvavam a ele, porque a estrela dele, né, que representava ele, crescia, se destacava, se tornava líder da sua casa, ou onde Jesus queria que ele colocar. E não gostaram quando José falou o sonho. Ah, como é que pode? Nós vamos te servir? Nós vamos dar ouvido à tua voz? Nós vamos ouvir teus direcionamentos? Sério que você vai me liderar? Sério que você é um moleque ou moleca vai me liderar? Sério que você vai liderar pai e mãe? Sério que você vai liderar os mais velhos? Sério que você vai liderar a gente? Aí começa a inveja. Porque Deus escolhe menino, Deus escolhe menina. Porque ganhei uma túnica, não pedi, eu não barganhei, só apenas ganhei. Kessia não pediu túnica, não barganhei com meu Deus que ninguém barganha, apenas ganhei. E uma coisa é que ninguém pode entender, é que quando ele escolhe, tá escolhido. E que quando ele nos capacita, tá capacitado para fazer algo, para guiar um povo, para fazer a vontade dele aqui na terra. Amém? E José ele tinha conhecimento ali, algo relacionado à honestidade, igual seu pai, né? A saber organizar as finanças. José aprendeu com seu pai a ser, na Bíblia diz, né, que o José da Bíblia aprendeu a ser organizado com o pai. As finanças, ou seja, enfim, cálculos, alguma coisa assim do tipo. Eu aprendi muito isso, né, de economizar, de saber controlar o dinheiro com meu pai e minha mãe. A gente aqui nunca comprou fiado, nunca comprou, até comprou, mas assim, aquela coisa de muito difícil. E mesmo assim, acho que eu vou pegar esse aqui, mas amanhã eu trago, foi porque eu esqueci, foi porque faltou alguma coisa assim. E por onde passar não tem historinha que a gente foi veaco, como alguns por aí, até líderes, né, que feio, que ficou devendo, que enrolou alguém, que se tem alguma coisa é porque pagou à vista. Que o pouco que tem, eu sempre teve, mas foi tudo à vista. Foi tudo controladinho, foi tudo. E eu tenho muito isso, já perceberam, né? Eu falo assim, às vezes brinco, né? Eu não me acho, a gente não tem que se achar. Eu falo assim, se você tem casa própria, dá pra você sobreviver, até viver bem, com um salário mínimo, porque a gente não precisa de muita coisa. E se quiser, eu te ensino a te organizar nos cálculos, né? Nas despesas. Para quem tem casa própria, porque às vezes você paga aluguel, é outra coisa, né? Então a gente tem que ter visão das coisas, tem que ter direção, tem que ter domínio, tem que ter prudência. Às vezes a gente aprende no sofrimento, às vezes a gente aprende liderando, às vezes a gente aprende começando observando. E José foi assim. Enquanto ele observava seus irmãos,
enquanto ele observava seus irmãos, ele lutava para ser diferente. E nisso, por ele começar a dizer algumas coisas, os irmãos foram tendo raiva, foram se chateando, mas Deus tinha um propósito, né? Eu nem passei por, eu nem passo, nem alguém passou o quanto José do Egito passou. Porque um irmão, ou enfim, uma pessoa do sangue do seu sangue, ao ponto de colocar você dentro de um poço, que irmãos, né? Que irmãos podemos dizer? Eu não quero esses irmãos. Eu não queria esses irmãos. Acredito que nenhum de vocês queria esses irmãos. Irmãos ao ponto de ver um povo diferente passando de outro país, praticamente, ou do outro estado, e vender José. Irmãos a ponto de não matar por inveja, mas preferiram vender para outro estado, para outro povo. Vocês têm noção do que é isso? Crentes fofoqueiros, crentes invejosos, crentes manipuladores, líderes maus. Porque não suporta o brilho do Espírito Santo, não suporta a voz do Senhor, não suporta a correção do Senhor. Mas tem inveja. Não quer viver como a Bíblia manda, mas quer viver de todo jeito. Mas ganhei uma túnica, não pedi, não ganhei, não barganhei, ganhei. Ganhei uma túnica muito linda, várias cores, ganhei. E o problema de muito é que não entende o nosso mistério com Deus. E o problema de muitos é que não entende a graça de Deus na nossa vida. Porque se não for a graça dele, o que seríamos de nós? Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estava falando até agora. Só falei a história de José, nem estava pensando nisso. Mas é isso. Então, muitas pessoas, às vezes, pegam uma época, né, que é setembro, acho que é 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, e consagra balas, doces, enfim, baganhas, né, enfim, e doam para as crianças. Isso é um tipo de consagração a ídolos. Acho que talvez podemos ver isso nos talvez período de São João, período junino, por aí. Quando as pessoas fazem leilão, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, e às vezes consagra até alimentos. Às vezes consagra alimentos. Então o texto vai nos dizer: resposta e perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos da época. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, ou seja, todos temos conhecimento. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência nos incha do ego, do orgulho, da prepotência, da capacidade, mas o amor é coisa linda. O amor edifica, o amor equilibra, o amor é graça. Porque muitas das vezes, quando estamos irados ou com raiva, eu quero ser sua assim. Quando eu estou brava como uma leoa, eu quero dizer umas coisas com algumas pessoas, né? Como às vezes eu digo assim, tipo assim, vá se abriu a boca para me ferir, aí eu quero pagar da mesma moinha. Pois se lá, né? E não é para ser assim. Porque o correto é pra gente dizer: Deus te abençoe, vai ser feliz, Timóteo, pra lá, né? Vai ser feliz, infeliz. Que quem faz raiva aos outros é gente feliz, né? É gente mal amada, é gente que não é curada, é gente doente, é gente que precisa de cura, porque curados curam, doentes, feridos ferem, né? Assim? É gente traumatizada, né? Aí às vezes sai descontando assim, metralhando os outros. Aí quando a gente reage, a gente que é errada, né? Seja homem ou mulher. Então, mesma pessoa, eu sou assim, eu sou muito assim. Mesmo as pessoas sendo mal pra mim, eu não desejo mal pra eles.
às vezes até falo na hora da raiva, da explosão, mas eu não desejo no fundo do meu coração, eu não tenho raiva, tipo assim, que se eu não seja abençoado, eu não quero nada seu, eu não quero nada de ninguém, eu quero o que é meu. Eu não tenho a inveja que muitos têm. Ou sempre tiveram, né? Porque gente que age com injustiça ou com malandragem ou com sem noção é porque é um povo que não tem amor de Jesus. Adianta ter condições e não ter amor de Cristo? Não saber dividir? Adianta ter conhecimento e não ter amor de Cristo? Que aqui é isso que está dizendo o texto. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Porque há vários tipos de deuses, há vários tipos de doutrinas, há vários tipos de ensinos, não é assim? Há vários tipos de liturgia, há vários tipos de liturgia, doutrinas, é isso que o texto vai tá nos querendo dizer. Mas só há um só acima de todos, que é o nosso Deus. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem vos vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Porque quando vamos observar, ou estudar, ou ver alguma coisa, quando a gente, né, tem o conhecimento, a gente fica assim, nossa, que coisa absurda, que coisa terrível. Porque eu já cheguei a ver um vídeo, eu queria ter muito esse vídeo, eu não tenho mais, de algo relacionado à bruxaria, de pessoas que são ligadas à bruxaria, e é algo tão pesado que a pessoa, que esse tipo de bruxo, eu nem sei se eu posso falar aqui, tá? Tem coisas que eu nem sei se eu posso falar, mas enfim, eu vou falar. Tem tipos de bruxo, dependendo do grau, que eles se transformam em bichos para curiar a casa dos outros, para observar ou ir além. Bom seria se um bicho desse se transformasse numa barata, alguma coisa, e alguém chegasse e matasse. Nunca mais ele... Nunca mais esse fulano ou beltrana, né, se tornaria gente ou ser humano novamente. Porque isso é uma coisa diabólica, né? Uma coisa terrível, uma coisa assim absurda, que a gente fica assim, nossa, será que é verdade mesmo? Diante de Deus. E o vídeo que eu vi, né, eu já vi 2 vídeos relacionados a isso, esse da barata, acho que eu posso, ou de bichos assim, eu posso até encontrar na internet, mas outro eu não sei onde foi um Rios, né? E falava que o bruxo tem o poder de transformar alguém num cachorro. Que o nível da bruxaria, ou desses bruxos, ou bruxa, tem um poder tão grande de transformar alguém no cachorro. Vocês têm noção do que é isso? Como é que alguém pode transformar alguém no cachorro? É um nível, assim, de espiritualidade muito feia, né? Muito terrível. Então, assim, há várias... como o texto diz aqui, há vários ídolos, há várias seitas, há várias religiões, coisas absurdas. Porque você ser católico, você ser cristão, é uma coisa normal que vive a palavra de Deus, né? Vive a Bíblia. Mas você se fazer essas coisas oculto, é coisas absurdas, que a gente fica assim, tem muito isso na África. Fala que na África tem bruxas que voam. Vocês têm noção do que é isso? Eu não tenho coragem de morar na África. Eu tenho coragem, assim, de ir visitar, mas pra ir tem que estar muito revestido, muito preparado. Porque se a gente lidar com... Chega lá e se dá com um bicho desse, se não estiver preparado.
o mundo espiritual é mais desafiador do que nós pensamos ou imaginamos. E o vídeo que eu vi falava que já tinha esses tipos de bruxos aqui no Brasil. Olha só, que Jesus tenha misericórdia, né, dos seus aqui na terra. Porque eu falo sempre, eu falo umas besteiras, eu falo, se eu fosse uma autoridade, eu sabia o que fazer com essas qualidades. Que coisa boa eles não fazem, né? Aí diz o texto: todavia, para nós há um só Deus, e o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem o seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Tem pessoas que às vezes até comem aquele alimento consagrado e por ela não saber, ela se contamina. Ou seja, tem pessoas que às vezes consagram alimentos e às vezes nos dá, ou enfim, não sei, vende. E às vezes a gente come aquela comida sem orar, sem consagrar a Deus. E às vezes pode nos fazer mal, pode nos contaminar. É isso que o texto está querendo nos dizer. É o que eu entendo, né? Ora, o manjar não vos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas se vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, ou seja, conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui é uma pergunta, né? Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo, pelo que se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, porque meu irmão não se escandaliza. Aqui está falando irmão, não é irmão biológico, é irmãos em Cristo, né? Nossos irmãos em Cristo, ou seja, independente de placa de igreja, entendeu? Cristãos que gostam de viver a Bíblia, que luta, enfim, para agradar o Senhor, para ser fiel. É isso que o texto está querendo dizer. Tem pessoas que às vezes a sua consciência, ela não tem essa consciência. E quando abre a consciência, né, aí ela já tem um certo cuidado, ela não se escandaliza, porque às vezes a gente pode estar diante de alguns convidados, de alguns conhecidos, diante de alguma mesa, e nos oferecer alguma coisa, alguma porção, alguma comida, e a gente não tiver o conhecimento que aquilo é consagrado, a gente vai comer. Nós que somos cristãos, eu como, por exemplo, e orar em espírito, eu não ia escandalizar. Eu vou orar antes de comer, né? Antes de pegar o garfo e a faca, eu vou orar para comer. Orar em espírito, para que se tiver alguma contaminação, aquilo não me faça mal. Porque eu não tenho consciência se aquele prato oferecido, né, aquela comida, enfim, que foi colocada à mesa, ela foi consagrada. Ela foi ofertada. Teve alguns pauzinhos, né, alguém por trás. É como que pegasse, a gente via muito isso em novela, né, em filmes. Pessoas quando queriam fazer mal, às vezes pegavam como fosse uma bebida ou alguma coisa do tipo, e colocava lá algo para fazer mal à pessoa e a pessoa morrer ou desmaiar, enfim. A gente vê muito dessas coisas, né? Em filmes, em séries, em novela. E é isso. Então, são coisas e pessoas que de índole mal, né? Porque eu acho que só quem consagra uma comida para nos fazer mal a alguém, é gente que não tem noção do tamanho da ruindade que está fazendo. Então, ficamos com essa palavra no dia de hoje e amanhã nós continuamos no livro de 1 Coríntios. E vocês aí tiverem um conhecimento a mais, vamos juntos crescer, vamos juntos compartilhar, né? Na graça e no conhecimento. Deixa nos comentários
Deixa nos comentários alguma dúvida e, enfim, sugestão de algum livro pra gente aprendermos juntos, amém? Porque aqui é influenciando a graça, mas não foi de graça. Teve preço pago, teve busca, teve oração, teve jejum. Eu tenho anos de, como é que eu posso dizer, reserva. A graça me usa por causa da reserva de anos anteriores. Não quer dizer que eu não oro, não quer dizer que eu não vivo ligada com o Senhor. Eu vivo ligada com o Senhor aqui, ó. 24 horas do meu dia. Se eu estou deitada, eu estou ligada. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu estou conectada com o meu Senhor. E é por isso, pela graça que Ele me usa, né? Porque se eu não fosse, se eu não vivesse ligada com as coisas do alto, Ele não poderia me usar. Porque a gente primeiro tem que ter sede, tem que ter desejo, tem que ansiar comer a palavra, pedir a Deus discernimento, a revelação da palavra que vem entender. Eu às vezes lia a Bíblia algumas vezes e eu não compreendia. Eu tive que ler no mínimo 3 vezes a Bíblia, praticamente, para poder a minha mente destravar um pouco ou ser desbloqueada para mim entender algumas coisas. Ainda tem muito a ser revelado, há muito a aprender. Então é isso, nem tudo a gente sabe. Às vezes a gente, eu sempre falo, quem não tem costume de ler Bíblia, comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou Salmos e Eclesiastes, Provérbios, depois vai para o Novo, e do Novo, quando concluir todo o Novo Testamento, é que você vai para o Velho, porque tem muitas histórias bonitas no Velho, mas tem muitas histórias ou histórias feias que eu não compactuo e não gosto, né? Porque são histórias que teve assim muitos desastres e é umas coisas que eu não gosto. Então é isso. Que o Senhor nos ensine a sermos fiéis, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos faça andar em santidade, em obediência e ouvindo a sua voz e na sua direção. Não é fácil ouvir sua voz, a gente não ouve sempre, como muitos por aí que fica às vezes revelando, revelagem, fala toda hora dando direção para o povo. Como é que toda hora tem direção para Deus? Assim, Deus não fala com a gente toda hora. É muito difícil, é muito desafiador. Tem que ter busca, tem que ter... Ai, é só Jesus. Só Ele que pode ter misericórdia. E Ele fala porque Ele é bom, como eu falei, porque Ele é misericordioso, né? Então, às vezes, dá sinais de alguma forma, ou, enfim, se revela para alguns que Ele queira se revelar. Ficamos na paz do Senhor. Até breve e até amanhã. Convida mais um para assistir a live da palavra do dia, ou, enfim, nosso devocional diário.